Muito bom estarmos aqui nessa noite para meditarmos na palavra. Gostaria de convidar que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Atos 17. E o tema que nós vamos abordar a partir de hoje, mais especificamente nessa noite, não é de forma alguma com a intenção de acusar ninguém, mas de alertar para algumas coisas sutis que o nosso século, né? O nosso século que tem um Deus, né? Um Deus com D minúsculo, mas que tem muito poder sobre nós. E esse Deus muitas vezes nos leva a adorar outros deuses. Olha que doido, né? Esse Deus, ele nos incentiva a criar deuses, né? A adorar outros ídolos. E isso, às vezes, nos engana. Por quê? Porque eu estou vindo na igreja, né? Eu carrego uma Bíblia debaixo do braço e, às vezes, eu fico com a impressão de que eu estou, por isso, isento de qualquer influência do mundo. E isso não é verdade. A palavra de Deus nos incentiva a guardar a fé até o final da carreira que nos está proposta. Então, tem muito desafio e a intenção da mensagem de hoje é também essa. Atos 17, amém? Está aí na NVI, se for projetar aí, lá no versículo 16 em diante, né? Na sua segunda viagem missionária, Paulo passa por Atenas, né? E lá em Atenas ele vê o que a gente vai ler aí. Tá assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Só até aí. A realidade da época, né? Então, nós estamos aqui no primeiro século. Da Grécia já foi formado durante, né, séculos antes aí, e até hoje está presente em muitas nações, que é uma profusão de deuses e ídolos, né? Se você vai na Índia, você fica impressionado com a quantidade de deuses que eles adoram, né? A mesma coisa naquela região da Ásia, né, toda, seja Japão, seja China e aqueles países especialmente. E a gente fica pensando: quando é que esse pessoal vai entender que a gente não adora imagem, né? Que a gente não pode adorar um animal? E isso parece para a gente muito óbvio, porque nós temos uma palavra que nos mostra que há um só Deus e é Ele que nós devemos adorar. Entretanto, a gente e a nossa cultura, o nosso século, tem criado outros deuses, outros ídolos, e muitas vezes o próprio cristão passa a adorá-los sem perceber que está adorando outros deuses, que fez daquilo um outro Deus, que fez
aquilo algo em que ele deva se ajoelhar, figurativamente, né? Ninguém aqui imagina que vai adorar uma pessoa, né? Ninguém vai se ajoelhar na frente de um político, né? Do marido, da esposa, não acha que vai isso. Mas existem outras maneiras de a gente idolatrar alguém. E o que eu quero falar nessa noite é isso, né? O coração do homem adora fabricar ídolos. Adora fabricar ídolos. Nós temos essa tendência, né, de nos refugiar, à medida que a gente se afasta de Deus, a gente se refugiar em algo que nos dê uma segurança. Por quê? Porque eu desloco a minha confiança. E aquilo passa a ser o meu objeto de adoração. Porque eu adoro aquele que tem mais poder do que eu. Aquele que pode me dar segurança, aquele que pode me dar estabilidade em todas as áreas ou em várias áreas. E a gente percebe isso. Então, sempre que nós depositamos qualquer porção de confiança em algo que não seja o próprio Deus, nós cometemos atos de idolatria. E esses atos são tão graves quanto se ajoelhar perante uma imagem. Então, se eu coloco a confiança no dinheiro, se eu acho que o dinheiro vai, em qualquer circunstância, ele vai me salvar, né? Se eu coloco a minha confiança no poder, eu sou poderoso, né? Se eu coloco a minha confiança na minha saúde, na minha aparência, na minha sabedoria, no meu conhecimento, qualquer dessas coisas, né? Pode me fazer ajoelhar perante um ídolo. E às vezes eu não imagino que isso seja tão grave, porque eu tenho vindo na igreja, porque ocasionalmente eu leio a Bíblia. Mas a gente vai ver aqui que existem algumas maneiras de fabricar ídolos em nossos corações. E esses ídolos podem nos afastar de Deus. E é isso que a gente precisa de alertar. Até porque existem outras consequências, não só a perda da vida eterna, porque é disso que se trata, na verdade. O Senhor, a palavra de Deus fala que Deus tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Ele não quer que a gente flerte, né, com deuses falsos. Ele é arisco, né? Eu gosto de usar essa expressão, ele é arisco. Não, quando a gente ameaça se aproximar de outros deuses, o Espírito Santo dele se afasta de nós. Ele é ciumento, mas ele não é agressivo. Quando eu penso em trair o Senhor, o seu Espírito se afasta de mim. Simples assim. Ele não vai travar uma batalha por causa da minha alma, porque, né, aquela velha história, sem Deus eu não sou nada, né? Mas sem mim, Deus continua sendo Deus. Ele não precisa de mim. Eu é que devo buscá-lo e adorá-lo. Eu é que preciso de buscar formas de agradar aquele que, pelo seu imenso amor, entregou a Cristo para me salvar. Então eu preciso de ter essa consciência. E às vezes a realidade da nossa vida de segunda a sábado, né, ela se impõe e a gente começa a ter dúvidas. Espera aí, mas eu posso dar uma ajudinha. Eu posso dar uma ajudinha. E lá em Atenas, né, na Grécia, existiam vários deuses e deusas, né, e eles tinham tanto medo de não adorar um deus, que eles criaram uma imagem, um totem lá, para um deus desconhecido. Do tipo assim, se eu esqueci algum deus aí, é esse aqui, né, não vai me castigar porque eu não estou adorando você não, tá? Tipo assim, né? Isso aqui vale, é um coringa, né? É um deus coringa que vale para qualquer um. E aí você tinha lá, né, Afrodite, né, que era a deusa da beleza, você tinha lá Artemis, que era a deusa da prosperidade. E hoje a gente não se vê ajoelhando perante essas pessoas, não, essas imagens, né, esses ídolos. Mas a gente vê pessoas preocupadas demais com a aparência. Pessoas que sacrificam as finanças, sacrificam relacionamentos, sacrificam a própria saúde e, às vezes, infelizmente, a própria vida por causa de aparência. Ou seja, quando chega nesse ponto, a beleza já se transformou em um ídolo. Essa pessoa já está adorando
um ídolo falso, né? um Deus falso. Ou então a pessoa não se vê se ajoelhando na frente de Artemis, que é a deusa da prosperidade. Ela nunca que eu vou fazer isso. Eu não uso nem cruz para não ter dúvida de que eu, né, não adoro nada. Só que a vida dela é o trabalho, e o trabalho da maneira mais gananciosa que se possa imaginar. No Novo Testamento, a palavra idolatria, ela é a mesma palavra que vem da ganância. Então, essa ganância, essa busca por ter, né, independente dos meios, independente daquilo que é sacrificado para conquistar, é idolatria. É a mesma raiz da palavra. Então, a pessoa, ela busca incessantemente, com todas os seus recursos, sacrificando tudo o que precisa para que ela possa ter. Do tipo assim, as pessoas vão ver que eu consigo. As pessoas vão ver que eu posso. E ela começa a sacrificar relacionamentos, ela começa a sacrificar valores, ela começa a sacrificar saúde, ela começa a sacrificar várias coisas que são preciosas para nós e para Deus, por conta desse bem, desse ídolo que ela acabou de colocar no altar. E aí, depois, as consequências disso, ela vai sofrer. Às vezes na alma, às vezes no espírito e às vezes no próprio corpo. Então, esses são os deuses que nós convivemos, né? Existem inúmeros outros deuses que a gente vê aparecendo aí. Então, no nosso século, na nossa vida, a gente percebe isso. E a gente percebe que o Antigo Testamento, por exemplo, na Bíblia, tem vários relatos desse tipo de situação. Eu posso me lembrar aqui de Absalão, né? Absalão tinha uma sede, Absalão era filho de Davi, né? E Absalão, ele tinha uma sede por poder tão grande que ele não pensou 2 vezes em perseguir o seu próprio pai. Para ele era normal, né? Ele perseguiu o seu próprio pai. O outro exemplo, Saul, né? Saul, ele não pensou 2 vezes em adorar, idolatrar e negar, né, aquilo que o profeta tinha falado para ele, né, como ordem de Deus, por causa de poder. Então, às vezes a gente busca coisas com muita força, com muita intensidade, e o mundo até valoriza isso. Então, hoje o mundo valoriza muito as pessoas que têm uma palavra mais ou menos nova, né, que é resiliência. O que é? A pessoa suportar a dor, suportar o esforço por muito tempo. Isso é bom para os negócios, é bom para você crescer profissionalmente, mas há um limite para nós, há um limite dessa resiliência, principalmente para nós que somos cristãos, porque a partir de um certo ponto, você começa a adorar aquela sua resistência. Não, eu sou diferenciado. Não, eu sou o melhor na empresa, eu sou o melhor no meu departamento, eu vou conquistar e eu vou mostrar para todo mundo que eu consigo. Então, nós precisamos de ter claro para nós, e a dificuldade do cristão é assim, a palavra de Deus, Jesus condena isso lá no Sermão do Monte, ele fala, né, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A gente sabe disso. Mas como que faz? Eu preciso de sustentar a minha família e algum nível de ambição você precisa de ter para poder suprir aquilo que você, né, o seu dia a dia, os seus planos e os seus projetos. Todos os planos e projetos que o homem faz são nocivos? Não. Você querer prosperar de alguma maneira, né, já está colocando o dinheiro como um Deus? Não. Então, essa dificuldade, né, e essa distinção entre aquilo que é fazer dependendo do Senhor, né, e aquilo que eu faço e passa e abandona o cuidado de Deus. Tem muita passagem bíblica que mostra isso, né? Então, no Salmo 37, né, ele fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, existe uma relação entre aquilo que eu quero e aquilo que Deus quer me dar. Se a sua oração eu quero, eu preciso, e não coloca isso na condição de Deus aprovar e conceder, tem alguma coisa errada.
Se aquilo que você quer tanto, 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 a única resposta admissível para você é um sim, tem alguma coisa errada. É um sinal que tem alguma coisa errada. Eu quero demais dar conta passar nesse concurso. Demais. Eu estou dando tudo que eu tenho, todo o meu tempo e tal. Eu não sei o que eu faria da vida se eu não passasse. Está errado. Está errado. Está errado. Porque todos os seus pedidos serão atendidos pelo Senhor. É isso? Você quer que todos os pedidos que você fizer o Senhor atenda? De verdade? Não. Não. Porque eu tenho um grau de maturidade que vai avançando à medida que o meu relacionamento com o Senhor aprofunda. Tem hora na minha vida que eu peço coisas que o meu Deus, graças a Deus, Ele não me deu o que eu pedi, porque eu era criança. Então, essa é chamada teologia da Xuxa. Vocês conhecem a teologia da Xuxa? A Xuxa tem uma música que é aquela, tudo que eu pedir, o cara lá de cima vai me dar. É isso que você quer? Você quer que Deus te dê tudo? O que o próprio Cristo falou com o Senhor na noite que ele foi preso? O que ele falou? Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Pronto? Só isso? Não. Mas, porém, faça-se a tua vontade. Então, você tem algo que você tem colocado na presença do Senhor e não sabe qual é a resposta? Amém. Tem algo que você tem colocado na presença do Senhor e tem certeza que Ele vai te dar? Então, aí você não precisa de colocar na presença do Senhor. Porque assim, a gente precisa de ter a humildade de saber que a gente não domina, não controla a nossa vida. Né? A palavra de Deus não fala isso, que é o homem, né? O que você sabe da vida? O que você sabe do seu amanhã? Nada. Jesus fala isso, Tiago fala isso. Então, nós precisamos de ter essa humildade para que a gente não coloque Deus contra a parede. Não é bom colocar Deus contra a parede, porque a gente começa a formar esses ídolos. Né? O coração humano é uma fábrica de ídolos. Né? Um ídolo é alguma coisa que não Deus, no qual pregamos nosso coração, que nos motiva, que nos controla ou governa, ou a qual servimos. Então, qualquer coisa, não é só pessoas, coisas também, mas muitas vezes pessoas. O que vai acontecer se o meu político não ganhar a eleição? Não sei, vai acabar a vida. Está errado. Ele virou ídolo. Né? Ele virou. O que vai acontecer? E tem um meme que a pessoa desesperada, chorando, rolando no chão, porque o time dele perdeu, né? Aquele cara do Fluminense lá, né? Perdeu, assim, um homem adulto, né? Chorando e assim, desesperadamente, porque o time dele perdeu. Assim, ele passou a adorar aquele time. Aquilo passou a ter significado de vida eterna para ele. Então, queridos, o homem precisa de se conscientizar de que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quem que fala isso? Pega lá em Ezequiel. Ezequiel é bem interessante essa passagem, porque Deus mostra isso no Antigo Testamento, uma coisa que às vezes passa batido. Ezequiel capítulo 14. Pode projetar aí, se você conseguir, ou PA, por favor. Ezequiel 14. Olha o que Deus fala através de Ezequiel sobre os sacerdotes, né? Sobre os sacerdotes. Ezequiel 14, versículo 1. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração
e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca dos seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Já naquele tempo, o Senhor alertou, olha, você pode criar ídolos no seu coração. E esse é o grande risco, né? Essa é a grande dificuldade, de nós criarmos ídolos em nossos corações. E é interessante que às vezes a gente cria ídolos e esses ídolos nascem nos lugares mais improváveis. Preste atenção no que um pastor, né, bem controverso, falou há alguns dias. E eu vou falar por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso. Olha o que ele falou aí há alguns dias. E é um pastor que é seguido por milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Ele falou assim, ó, preste atenção. Deus nunca vai deixar que você veja, sonhe algo que Ele não possa dar para você. Isso significa que, se Deus deixou você ver, tocar, e Ele faz esse gesto assim, se Ele deixou você ver, tocar, sentir, abraçar, experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas suas mãos muito além daquilo que você pode pensar. Deus não é um Deus irresponsável. Ele não coloca sonhos que Ele não tenha condição de patrocinar na sua vida. Esse finalzinho aqui é o que pega. Até então estava indo bem. Mas a hora que ele fala assim, ó, se você está sonhando com alguma coisa, é porque Deus vai te dar. Se você experimentou alguma coisa, é porque Deus quer que você tenha. Queridos, esse tipo de teologia arrasta multidões. Esse tipo de teologia leva multidões para adorar um Deus que não é o Deus da Bíblia. É difícil, é bom uma mensagem falar, não, pode ficar tranquilo que Deus vai te dar tudo. Deus vai te abençoar, você não vai ter problema nenhum, não vai ter problema de saúde, não vai ter problema financeiro. Então, mas esse não é o Deus da minha Bíblia. Não é o Deus da minha Bíblia. O Deus da minha Bíblia, Ele está preocupado, acima de tudo, com a minha salvação. Ele está preocupado, então, com a minha santidade. Ele está preocupado com a minha conversão genuína, a minha maturidade espiritual, o meu enchimento com o Espírito Santo. Você vai ser feliz? Pode ser que sim, e amém que seja. E Ele é poderoso para te deixar feliz. Mas a felicidade não é alguma coisa separada de Deus. Não há felicidade à parte do Espírito Santo de Deus. Não há uma felicidade verdadeira longe do Espírito Santo de Deus. E se você busca as coisas do mundo e achando que essas coisas do mundo vai te dar felicidade, querido, não vai dar. Existem milionários tirando a própria vida porque não se sentem realizados, felizes, completos. Enquanto isso, tem pessoas que estão aí com 100 anos, 105 anos, glorificando a Deus, né? Esses dias eu vi duas irmãs já mais de 100 anos, elas adorando a Deus, louvando a Deus. Assim, não é o dinheiro, não é o poder, não é a beleza física. Essas coisas podem virar ídolos nas nossas vidas. Mas essa idolatria não vem de Deus, claro que não vem de Deus. Então, quando ele chama a atenção dos sacerdotes para que eles ensinassem isso, olha, podem nascer ídolos nos seus corações. Você pode fabricar ídolos nos seus corações. Então pensa uma coisa que você quer muito, muito mesmo. E pensa assim, e se Deus não me conceder isso? Ou, e se Deus me tirar isso? Se Deus me tirar isso, como que vai ser a minha vida? Será que você vai entrar naquela de desespero? Porque, por exemplo, Deus pode me tirar algumas coisas e eu vou ficar muito triste, abatido, talvez até um pouco deprimido, mas eu não posso desesperar. Se você desesperar, se isso mudar para desespero, aí pode significar que essa coisa, na verdade, estava sendo um ídolo na sua vida. Porque se você tem comunhão com o Senhor, se você tem um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, se você tem a segurança e a certeza da sua salvação, você sabe que nós estamos
numa fase só da nossa existência, né? Que aquilo que eu não posso perder é a eternidade. E essa eternidade está garantida com o meu relacionamento com o Senhor, independente das coisas que aconteçam. E é isso que nós temos que nos precaver. Não vale sacrificar o seu relacionamento com o Senhor por conta dessas coisas que o mundo oferece. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E não vos conformeis, não tomem a forma do mundo. Tomem muito cuidado com essas teologias que falam que você pode tudo. Você não pode tudo. Eu não posso nada. Eu tenho que todo dia acordar e falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu aquilo que eu nunca poderia conquistar, que é a salvação, que é a eternidade. E eu sei que eu não sou merecedor. Você pode ser bonito, forte, saudável, você pode ter dinheiro, você pode ter poder, mas isso passa, essas coisas passam. E você não pode tornar isso o motivo da sua existência. É essas coisas que cativam o coração do homem e daqui a pouco ele está adorando ídolos e perdendo a sua comunhão com o Senhor. Então essa idolatria é perniciosa. Essa idolatria, ela aparece às vezes de maneira muito sutis. E nós precisamos de nos atentar. O mal em nosso desejo não repousa no que nós queremos, mas naquilo que nós queremos muito. Não é querer demais que atrapalha. É querer demais. É querer trabalhar e crescer e prosperar, amém, é de Deus. Mas querer demais é um risco. E esses exageros, porque se você for pensar, quem é que prometeu? Vou te dar tudo isso, se prostrados me adorarem. Foi Jesus? Foi o Senhor? Foi algum dos profetas? Quem ofereceu tudo? O diabo. O diabo é que oferece tudo. O diabo é que oferece tudo. Se você, prostrado, o adorares. E às vezes, ele não vai aparecer com um chifre, com um rabo em forma de... Não vai. Não é assim que funciona. Né? Isso assusta as crianças, né? Às vezes, de noite, ele vê lá uma toalha pendurada e acha que é... Né? Mas não é... Nós, que né, já temos algum tempo de vida, é muito mais sutil. É muito mais sutil. E aí, só para poder ir encaminhando aí para o final, como que eu detecto, como que eu posso identificar que existe idolatria? Primeira coisa, a própria Escritura, a própria Palavra de Deus. Né? A própria Palavra de Deus, ela nos alerta dessas situações. Né? A gente leu Ezequiel, Deus falando, eles fabricaram ídolos em seus corações. Será que eu não estou fabricando ídolos em meu coração? Uma outra passagem, Tiago 1,14. Tiago, eu gosto muito de Tiago é muito direto. Né? Tiago 1,14 fala assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Os meus próprios desejos, né? Tem outra versão que fala as minhas próprias concupiscências, né? Ou as minhas paixões, aquilo que eu gosto, né? Aquilo que eu gosto muito, tem que tomar muito cuidado com isso. Gostar demais de uma coisa, às vezes é perigoso, porque ele pode me arrastar e engodar e envolver o meu tempo, os meus valores, os meus pensamentos, os meus sentimentos, tudo. Então, tome cuidado com aquilo que você ama, gosta demais. Uma outra maneira de você identificar a idolatria, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda, ele nos constrange, ele fala conosco. O Espírito Santo de Deus usa de pessoas e momentos e estratégias que ele pode nos alertar. E aí eu não posso fechar os meus ouvidos quando eu ouvir a voz do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Por que eu preciso de ter uma vida de santidade? Olha como as coisas se relacionam, querido. Por quê? Porque sem santidade, você não vai conseguir ouvir o Espírito Santo de Deus. Se eu vivo uma vida carnal, se eu vivo uma vida lasciva, se eu não tenho um tempo dedicado a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a louvar e adorar a Deus, o Espírito Santo não vai falar comigo. Não é porque você nasceu num lar cristão
que o Senhor tem um compromisso eterno com você. Você não é Israel. Eu não sou Israel. Aliás, o próprio Israel foi abandonado várias vezes pelo Senhor, pelo seu pecado. Várias vezes. Então, não confie nisso. Não confie nisso. Confie que o Espírito Santo naquela mesma, né, ilustração, é como uma pomba, né? É como uma pomba, é arisca, é mansinha, mas avança para cima dela, você não consegue pegar, é arisca. Nossa vida com ela tem que ser transparente, né? Não adianta eu querer esconder nada do Espírito Santo de Deus. Não adianta eu aqui louvar e adorar e ser, né, um músico excelente, um pregador, né, bem avivado. Se a minha vida, no meu particular, no meu relacionamento com o Senhor, não for verdadeiro, fiel, bíblico, né, não tem Espírito Santo de Deus nessa história. E aí eu vou me afastando e a idolatria vai penetrando esses espaços. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Né? Precisamos clamar a Deus que nos perscute e depois buscarmos ser perceptivos, responsivos e arrependidos, conforme Ele nos revela nosso próprio coração. A gente precisa de ouvir o nosso coração. A gente precisa de saber o que está me motivando a buscar isso. Será que está na intensidade saudável? Será que eu não estou querendo demais e estou abandonando outras coisas que são mais importantes? Uma terceira maneira de identificar a idolatria tomando lugar em nossas vidas: ouvir outras pessoas. O alerta de outras pessoas. Assim, eu sou muito pecador, então assim, eu tenho uma facilidade muito grande de criticar as pessoas e uma dificuldade, eu tenho uma facilidade muito grande de criticar as pessoas e uma dificuldade muito grande de ouvir críticas. Eu não sei vocês, né? Mas eu sou assim, né? Por quê? Porque eu sei que eu sou pecador. A minha carne, ela não quer mudar. Ela quer continuar, né? E aquilo que não me agrada no outro, né? Às vezes eu não falo, mas às vezes sempre eu penso, né? Eu não gostei, né? Eu acho que ele está errado, acho que ela está errada. Bom, mas às vezes o outro chega em mim e fala: isso não está certo. Eu acho que está errado. E eu não posso descartar isso como ação de Deus para a minha vida. Eu preciso de, às vezes, ouvir o outro. Eu preciso de dar a oportunidade do Senhor usar outras pessoas, porque eu sou muito rápido em criticar e muito lento em aceitar críticas. E o Senhor usa, às vezes, isso para nos alertar. Vocês lembram, né, do Davi, né? Davi, Deus teve que enviar o profeta para falar. Presta atenção se tem sentido, gente. Olha só, né? O Davi, como que eu falo? Como que eu posso falar isso assim? Ele trai, né? Ele toma para si a esposa do Urias, né? Ele toma para si a esposa do Urias, né? Põe o Urias na frente da guerra para ser morto. E ele está de boa. Assim, eu sou o rei, eu matei Golias, eu sou compositor, eu sou cantor, eu não tenho que, não é? Ele está de boa. Precisou do Senhor mandar o profeta falar assim: Davi, rapaz, olha o que você fez. Olha que absurdo você fez. E tem que dar um exemplo, olha só, tem que arrumar uma ilustração ali para poder ele entender o pecado que ele cometeu. Às vezes eu fico cego pelo pecado que eu estou praticando, e às vezes vem alguém para me, né, exortar. Você não sabe nada não da minha vida. Não, você está cheio de erro e problema. Porque você é pecador, eu não vou aceitar. Não, se a gente for aceitar conselho só de gente santa, está enrolado, não é? Então, assim, não dá para poder desprezar o conselho de outros. E, às vezes, de outros que são ímpios, porque está tão claro e evidente o meu pecado, que até o ímpio percebe isso. Vocês sabem aonde eu vi, primeira vez, esse alerta dessa mensagem absurda desse pastor? Num canal de um homem ateu. O cara fala assim: eu sou ateu,
Mas é tão absurdo o que esse cara está falando, que eu não posso mostrar, que eu não posso deixar de mostrar. Vocês estão entendendo? Assim, a gente às vezes sai tão fora da palavra, que precisa de um mundo nos corrigir. E isso pode acontecer. Ah, não, mas eu estou indo na igreja. Também pode acontecer. O fato de você estar aqui batendo ponto, né, entre aspas, assim, de você vir e tal, não faz você melhor do que ninguém. De verdade, não faz você melhor do que ninguém. Pelo contrário, se você julga carente e incompleto e desmerecido, é que você busca ser cheio do Espírito Santo, de estar adorando, de estar... É isso, é o reconhecimento de que a gente não pode, que não tem o que oferecer. Então, assim, eu não posso me orgulhar porque eu estou vindo. Eu não posso, entendeu? Eu tenho que tomar cuidado com essas armadilhas da nossa mente, porque a gente julga assim, não, eu fui no domingo no culto, bateu o ponto, tá bom. Está liberado. Não é assim. Se eu não venho e eu não saio daqui diferente do que eu entrei, se o louvor que eu ofereci não é verdadeiro, se a palavra que eu ouvi não fez diferença na minha vida, se eu não dei atenção, se eu desprezei o pregador, se eu desprezei a palavra, se eu fiquei mais olhando os erros de pronúncia dele do que propriamente a mensagem, querido, começa de novo. Começa de novo. Eu não estou dizendo que você faz isso, a pessoa vai para o inferno. Não é isso, não. Não é isso. O que eu estou dizendo é que um abismo traz outro abismo. A gente vai acumulando essas coisas e vai a cada dia se afastando mais, até o momento que a gente deixa de ouvir o Espírito Santo de Deus. A gente deixa de ouvir o Espírito Santo de Deus. É voluntário. Por quê? Porque eu fui acrescentando pecadinho e displicência e fui me afastando. Qual que é uma outra maneira de você identificar que algo não está muito bem, que pode ser uma idolatria? Conflitos no relacionamento. Olha só, Tiago fala lá no capítulo 4, uma coisa interessante. Ele fala assim, pedis e pedis mal. E ele fala assim, surgem entre vocês vários conflitos, brigas, discussões. Ele fala assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerra. Presta atenção. Vamos imaginar um casal, né? Briga o tempo todo, ou um projeto de um não bate com o projeto do outro, e eles estão discutindo isso. Ou seja, na família, se algo que você quer, que você planeja, que você deseja, está causando muito conflito, muita discussão, muita briga, baixa um pouco aí a poeira, deixa baixar um pouco a poeira, calma, espera um pouquinho. Pode ser que isso seja um ídolo sendo formado na sua vida. Se aquilo que você quer, que você deseja, tem provocado muita contenda, isso pode, não estou aqui dizendo que pode ser um sinal de que é algo, que é um ídolo que está nascendo, ou você está querendo erguer um ídolo, e isso está causando muita discussão, muita contenda. Então, toma cuidado com essas coisas, porque existe um certo sofrimento e dor para conquistar as coisas. É normal, né? Aquela história de sem dor não há ganho, né? No pain, no gain. É mais ou menos verdade, mas não é demais dar conta também. E isso já liga direto na outra condição, né? De identificar as idolatrias. É quando tem muita dor. O processo é dolorido demais, né? Por exemplo, a perda de alguém, ou o afastamento de alguém, a pessoa perde o namorado, aí fica completamente devastado. Assim, é dor demais que estava provocando aquela ruptura, ou aquele emprego que perdeu. A dor excessiva, né? É normal você sentir dor, tristeza, né? Mas assim, essa dor excessiva, como eu disse, que vai para desespero, ela pode indicar que aquela coisa às vezes não era bem da vontade de Deus. Então a gente precisa de estar pronto para receber um não, né? E o modo como você fala, né? Como você se sente constantemente arrasado
quando você se sente completamente devastado pelas coisas. Então, a palavra de Deus fala lá em Filipenses que assim, tem mais de uma versão, mas basicamente assim, que as pessoas vejam em você moderação, né? Que a sua moderação seja conhecida de todos. Então, essa moderação é um sinal de que o Espírito Santo te conforta, te consola, te fortalece. Isso é importante de a gente ver, né? De a gente demonstrar. E quando é que essas coisas são mais difíceis? E aí, às vezes, a gente avalia mal, né? O próprio livro fala de Abraão. Abraão queria demais, né? Abraão e Sara queria demais um filho. Queria demais um filho. E foi concedido a ele Isaac, eles já estavam bem velhos, né? E eu julgo o seguinte, Abraão tinha todos os motivos do mundo para não oferecer ou se prontificar a oferecer Isaac em sacrifício, porque ele queria demais Isaac, queria demais um filho. Mas assim que Deus falou, toma teu filho e vai lá para oferecer o sacrifício, ele foi. A hora que chegou, ele falou assim, olha, está aqui, oferece seu filho em sacrifício. Ele não questionou Deus. Falou, não, arruma outra solução, que essa aí de jeito nenhum. O trabalho que foi para ter esse filho, a vergonha que eu carreguei durante anos por não ter um filho, né? Todo o estresse que eu tive, né? Para suportar a Sara, né? Triste e abatida, não aceito. Pelo contrário, Abraão falou, é o Isaac, tá bom. Pega o Isaac, coloca lá, pai, o que o senhor está fazendo? Cadê o cordeiro? Deus proverá. Então, queridos, confia que Deus proverá. Confia que Deus proverá. Mas eu não me sinto bonita, não me sinto forte, não me sinto... Deus proverá. Não é isso. Aproxime-se do Senhor, Ele vai esclarecer os seus pensamentos, os seus sentimentos. Não crie ídolos, né? Mas eu estou com uma dificuldade financeira e eu preciso, isso aqui é a única maneira de eu... Confia no Senhor, não sacrifica ídolos, né? Não sacrifica a ídolos a sua vida, os seus relacionamentos, a sua comunhão com o Senhor, né? Não esqueça que o Espírito Santo de Deus é poderoso para te fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pensa ou deseja, mas é no Senhor. De novo, Salmo 37, agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-se do Senhor, busca o Senhor, Ele tem prazer em te dar, mas na medida dEle, da maneira que Ele quer, reconstruindo quando necessário, fortalecendo quando necessário, falando não quando necessário. Que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo de Deus possa confortar, consolar e nos alertar dos caminhos que nós temos tomado, que muitas vezes em direção a ídolos e coisas que não podem nos salvar. Amém? Fique de pé, vamos falar com o Senhor. Que o Espírito